e foi também ainda diplomata europeu. Foi ao longo destes anos todos reconhecido publicamente com várias distinções, mas nunca esqueceu nem abandonou o nosso conselho e as nossas preocupações. Hoje está connosco nesta coligação, como mandatário da coligação Fazer Melhor, e pediu uma grande salva de palmas para Menos Bota! Eu amo cada centímetro quadrado deste concelho de Loulé. Eu gosto de todas as freguesias, desde o Ameixial até o litoral. Mas tenho de confessar que tenho uma simpatia especial pela freguesia de Salir. Porque eu conheci Salir antes do 25 de Abril. Eu sei o que era esta serra toda às escuras. Eu sei o que era os caminhos de terra e de lama. Eu sei o que era ir aos Barrigões, o que era ir à Portela do Barranco, o que era ir ao Algandur, o que era ir até à Califórnia, o que era ir até ao Alto do Malhão. Sei como era difícil. E por isso tenho muito orgulho em participar na verdadeira revolução que no início dos anos 80 se fez nesta freguesia de Salir. Eu assisti a dar a luz a muitas dessas aldeias. Eu assisti ao lançar do saneamento básico em Salir. Eu assisti ao levantar daquela torre que é o depósito de água que ali está. Eu inaugurei o Parque Desportivo de Salir no dia 6 de agosto de 1983 e ainda guardo aqui o panfleto dessa inauguração. Porque é bom que as novas gerações percebam como é que isto era. Como era uma terra abandonada, uma terra que não tinha infraestruturas desportivas, culturais, não tinha infraestruturas de água, de esgotos, de estradas. E por isso, quando se fez um parque, com uma piscina, com um campo de ténis, com uma inauguração que meteu futebol dos mais jovens e dos mais séniores, meteu provas de atletismo, meteu provas de ciclismo, meteu provas de ténis, meteu tanta coisa. Meus caros amigos, eu tenho muito orgulho de ter participado nessa renovação. A malta nova de hoje não faz ideia o que era a vida há mais de 40 anos nesta terra. É a terra onde nasceu José António Guerreiro Cavaco, um grande apoiante que eu contei nos primórdios da minha vida política. Foi o homem que me sucedeu. Foi meu vice-presidente na Câmara e depois sucedeu-me como presidente da Câmara. Um homem que nunca é demais prestar justiça àquilo que foi o seu contributo para o desenvolvimento da Serra e para o desenvolvimento do Conselho Geral, em Loulé, em geral, em todo o lado. Recordo com saudade os tempos do Dr. Guerreirinho, os tempos do Sr. José Gregório, os tempos do senhor, agora falta uma palavra do terceiro presidente, junta com quem eu, Jaime Alexandre, com quem trabalhei, com quem vivi e com quem lutei também para o desenvolvimento desta terra. Para esses presidentes de junta, obviamente os outros também tiveram o seu valor, mas estes três, para nós, têm um grande significado, porque foram eleitos pela nossa família política. E essa família política, em coerência, olhou pela Serra e queremos continuar a olhar pela Serra. Como sabem aqueles que nos têm acompanhado neste tipo de comícios, eu procuro ter uma atitude didática. Procuro falar, sobretudo, daquilo que compete a outros falar, que é a obra que fizeram e a obra que está no futuro para fazer. Eu procuro, sobretudo, fazer uma espécie de biógrafo não autorizado daqueles que são os nossos candidatos às juntas de freguesia. Ou seja, falar da sua vida para lá daquilo que é o seu currículo oficial. E por isso, hoje aqui, esta intervenção tem para mim um cunho muito especial. E é especial porque eu queria transformá-la, sobretudo, é o nosso momento zen. É aqui uma ilha
dentro do mar da nossa campanha eleitoral. Mais calma. Nós, para falarmos do Francisco André, porque ele é, de facto, uma pessoa muito especial. Francisco André Rodrigues nasceu a 4 de junho de 1984 e consta no registro do cartório que a probabilidade de ter sido concebido na aldeia da Cortelha é de 99,9%. Apesar de ter nascido no Hospital de Faro, onde nessa altura todos os filhos de Lolé iam ter a nascença no Hospital de Faro. Se nós não nos tomarmos a nossa precaução, nessa altura quase deixava de haver naturais de Lolé. Era tudo natural de Faro, porque iam ser, enfim, estar à vida, estar à luz em Faro. Mas não, Francisco André Rodrigues é um produto da Serra, foi seguramente concebido na Serra, na aldeia. É evidente que a vida não lhe foi fácil. Familiares desapareceram muito prematuramente. Nós sabemos, André. Sabemos o custo que isso tem. E isso talvez lhe tenha moldado. Também lhe moldou a escola primária da Cortelha, onde as reguadas da professora Maria José também o moldaram como homem para a vida futura, seguramente. Da Cortelha veio para o preparatório em Salir. Tomava a caminhonete da carreira de uma Mexial até Lolé, fazia o transbordo ali no Barranco do Velho e vinha para Salir. Daqui transitou para Lolé, tirou o seu curso secundário e quando damos por ele, estava em 2006 a doutorar-se, a licenciar-se como gestor de empresas, área financeira, um homem que foi um estudante exemplar. Nestes anos todos, não chumbou um único ano abençoado das reguadas da professora Maria José. Ele foi sempre assim. Aliás, se calhar também eu iria aqui revelar um pequeno episódio que ficou famoso pela Serra adentro. O pai do Francisco André trabalhava para a caminhonagem ali do seu cavaco na Cortelha. E um belo dia estava a mudar um pneu de um grande caminhão. E o Francisco André, um gaiato, andava ali de rota só a perturbar, a querer mexer no pneu para a frente e para trás, e o pai às tantas diz: vai-te embora, senão vou-te dar uma chapada. E levanta assim a mão, e o fedelho olha para o pai e diz: ó paizinho, tu podes me bater, mas por favor primeiro lava essa mão. Estão a ver? Disciplinado. Sabia que estava a fazer mal, ia ser castigado, mas acima de tudo, um sentimento de limpeza. Se essa mão via a minha cara, é pá, lava a primeira manita. Francisco André foi um homem polifacetado. Dedicou-se muito ao futebol, foi futebolista federado de vários clubes, a começar pela Associação Cultural de Salir, passou pelo Lutano, foi também jogador do Quarteira, foi treinador das camadas jovens do Montenegro e do Lutano, foi delegado da Liga de Futebol, um homem muito ligado ao futebol, mas não só. Ele tinha uma paixão pela dança e pela música. E moças não lhe faltavam para dançar. É por isso que ele criou o rancho folclórico e etnográfico da Serra do Caldeirão, de que foi presidente e ainda hoje é um ensaiador e principal dinamizador. Pelo caminho, presidiu a Associação dos Amigos da Cortelha e teve sempre uma grande dedicação a tudo o que era causas sociais e tudo o que são causas nobres, causas com a juventude e com os mais velhos. Mas, um dia, obviamente, o Francisco André tocou na política. Como é que ele veio para a política? É simples. Está ali o homem na segunda fila, Deodato João, presidente Deodato João, trouxe em 2017 o nosso amigo Francisco André para secretário da Junta de Freguesia. Ó Deodato, se nós não soubéssemos que você também fez muito boa obra aqui nesta freguesia, eu diria, nós até estaríamos só agradecidos, nem que valia sempre a pena. Só o facto de ter trazido o Francisco André para a política já era a melhor obra que você deixou em 12 anos de mandato. E, portanto, aqui o temos. Eu não vou falar da obra, porque isso há outros protagonistas para falar. Não vale a pena. Eu vou só apenas dizer
que eu criei uma espécie de caderno de encargos daquilo que eu considero que são os atributos que qualquer cabeça de lista a um órgão autárquico deve ter. Desde logo, deve ter uma capacidade de liderança. Francisco André é um líder. Deve ter uma capacidade de organização. Querem melhor organizador que o Francisco André. Deve ter uma capacidade de negociação. Negociar com os parceiros, com as autarquias, com os financiamentos que têm que vir para aqui. Tem que ter uma capacidade também de comunicação. O Francisco André é um comunicador por excelência. O Francisco André também tem um sentido social. Ele sensibiliza-se por aqueles que são os mais desfavorecidos da sociedade. Francisco André tem uma capacidade de antecipar os problemas. Ele é proativo, não está sentadinho à espera que as soluções cheguem para problemas que cheguem. E também o Francisco André tem um sentido ético, transparente, de integridade na vida pública. O Francisco André nunca foi a um tribunal que não fosse na qualidade de testemunha. Nunca foi acusado, nunca foi condenado, nem nunca foi parar à cadeia, ao contrário de alguns que andam por aí. A resiliência é a nona qualidade do Francisco André. Como digo, desde muito novo, aprendeu a resistir às agruras da vida, ao desaparecimento de entes queridos. E um homem que é moldado nesta forja é um homem com um aço inquebrantável. Depois, finalmente, o Francisco André, que é isto tudo, que é líder, mas tem um grande sentido de equipa. Não há líderes sozinhos e solitários. Não há obra de um homem só. É uma obra de equipa e ele sabe motivar os membros da sua equipa no sentido de ser uma obra conjunta, de todos se sentirem participantes. Mas eu há 2 dias, e está aqui o Carlos Pereira, que foi testemunha disso, aprendi que há um 11º mandato também, uma 11ª qualidade que deve ser acrescentada a estas 10. E qual é ela? Proximidade. A proximidade com as pessoas. É estar próximo das pessoas, ouvir as pessoas, entender as pessoas, conversar com as pessoas, resolver o problema das pessoas. Querem alguém mais próximo que o Francisco André, que não vê nada mais à frente dos olhos? Enfim, eu diria, Liliana, por favor, perdoe as ausências dele. Vitória, tens de te habituar desde pequenina a perdoar essas ausências. Até a avó Raquel, que lá está com os seus 87 anos, tem que também perdoar que ele não está lá sempre. É este o Francisco André. E ao lembrar-me da proximidade, eu lembrei-me de um discurso feito por um jovem deputado algarvio, vai fazer agora 40 anos, no púlpito da Assembleia da República. Foi um discurso sobre o poder local. Foi um discurso sobre o que é ser autarca em Portugal. E esse deputado, por acaso, se chamava José Mendes Bota, há 40 anos, tinha a mania que era poeta. E vejam bem, subiu ao palco para fazer um discurso em prosa poética. E eu, se me permitem, eu vou hoje, aqui, só a parte final, e vou acabar assim. Eu tenho ali 13 exemplares deste livrinho para dar aos 13 cabeças de lista do PSD e da coligação a todas estas autarquias. Ora bem, acabava eu assim. Ser autarca em Portugal é um ato de amor, é um risco, uma decisão que não se pensou, uma dedicação aos outros e um abandono aos seus. Ser-se autarca em Portugal é ser-se bombeiro da aflição alheia, calmante do desespero, burocrata do sonho, porta-bandeira da aspiração, voz da reivindicação, opositor da capitulação. Ao autarca em Portugal exige que seja competente, atencioso, amável, desdobrável, honesto, íntegro e acima de qualquer suspeita, sem tempo para estar doente, cansado, saturado. E deve ainda considerar-se bem pago e sorrir satisfeito por ter sido eleito. Ao autarca em Portugal tudo se exige. E quando o autarca exige, é um chato, é um aborrecido e é inquieto, mesmo quando a sua exigência é a exigência dos outros. E se esquece de exigir para si próprio. E se esquece que tem a família em casa e uma profissão esquecida e um futuro adiado. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas palavras, José Mendes Bota, mandatário da publicação Fazer Melhor.